Hoje eu vou indicar 3 filmes pra gente conhecer o mestre do suspense. Vocês sabem de quem eu estou falando? Is the great and glorious genius Alfred Hitchcock. Vamos falar de 3 filmes essenciais para conhecer Hitchcock. A minha primeira indicação não serve apenas para vocês conhecerem os clássicos do Hitchcock, mas sim os clássicos do cinema. A gente está falando do grande filme Psicose. Psicose é um filme de 1960 em preto e branco. A história é a seguinte: Marion precisa depositar uma quantia de $40.000 para seu chefe no banco, mas ela vê aquele dinheiro e pensa, com esse dinheiro talvez eu possa casar com meu amado, e resolve roubar a quantia e foge com ele. Após sair da cidade, ela resolve descansar no lugar. O lugar que ela escolhe é o pior lugar possível, Bates Motel. Here we have a quiet little motel, when in fact it has now become known as the scene of the crime. Você já percebe que coisa boa não vai vir daquele hotel quando vê a cena um lugar vazio onde o dono é um pouco estranho e mora numa casa meio macabra atrás do hotel e tem uma mãe muito controladora. Mas cuidado, a seguir, spoiler. Ok, eu acho que eu não devia usar essa vinheta pra dizer que vai ter spoiler de Psicose. Mas então, vocês já pegaram spoiler com a minha vinheta de spoiler. Uma das cenas mais influentes do cinema e mais conhecida provavelmente é Marion sendo assassinada na ducha. Uma cena de 40 segundos mais ou menos, com cerca de 50 cortes. A personagem principal foi assassinada no primeiro terço do filme. Isso foi um dos maiores plot twists da época, ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Is anything wrong? Os espectadores foram pegos de surpresa durante aquela cena de 40 segundos de angústia de Marion sendo esfaqueada. Mas se a personagem principal foi morta no começo do filme, como é que continua a história? Bom, a história continua com a irmã dela tentando descobrir o que aconteceu com Marion, o que houve, onde que ela foi parar. What are you running away from? She looked like a wrong one to you? Psicose custou cerca de $800.000 e arrecadou nas bilheterias de todo o mundo aproximadamente $50 milhões. O segundo da lista é Um Corpo que Cai. Em 2012, a revista Science Out listou os 10 melhores filmes de todos os tempos. E quem estava em primeiro lugar? Esse filme, que é o segundo lugar da lista. O filme começa com uma perseguição em cima dos prédios entre um bandido e 2 policiais. Um desses policiais escorrega e fica pendurado no prédio, então o outro policial volta atrás para conseguir salvar o seu companheiro que está pendurado. Esse policial escorrega, não que está pendurado, escorrega e cai do telhado. Depois desse acidente, a gente vê como é que ficou a vida do outro policial, o Scott. Por causa desse trauma, ele desenvolveu uma fobia de altura, até então que se aposentaram do trabalho como investigador e policial. Mas o seu amigo faz um pedido para ele, que investigue sua esposa, que está tendo um comportamento muito estranho. Depois de muita insistência, ele então cede e resolve investigar esse comportamento da esposa. Bom, o caso da esposa é assim. Ela sai todos os dias à tarde, volta para casa e não sabe o que ela fez. Então ele começa a investigar e repara que ela tem sempre a mesma rotina. Ela sai e vai para uma floricultura e compra flores, sempre as mesmas flores. Depois ela segue para o cemitério e visita um túmulo, sempre o mesmo túmulo. Depois ela vai para um museu e visita uma obra de arte de uma pintura de uma moça, sempre a mesma pintura. E depois ela vai para um hotel e vai para um quarto, sempre o mesmo quarto. A gente não consegue fazer uma ligação de primeira, mas quando a gente consegue ver no filme qual é a ligação, que é muito macabro, a gente fica meio tenso. E aí começa um suspense Hitchcock. As flores que ela compra são as mesmas flores que a mulher do retrato que ela visita no museu estão segurando. O túmulo que ela visita é o mesmo túmulo da mulher que foi retratada na pintura do museu. E a casa que ela vai é a mesma casa onde a mulher se suicidou. Bom, isso tudo que eu contei é só o comecinho do filme, ainda tem muita coisa pra rolar e falar mais que isso seria estragar a experiência do filme. Mas acredito, vale muito a pena esse filme se você gosta de muito plot twist. Quando tu assiste esse filme e vê que o personagem está numa altura, ele olha pra baixo e tu tem a sensação de estar com uma altura muito maior do que tu tá. É essa sensação que quem tem fobia de altura sente. Hitchcock conseguiu fazer uma técnica de zoom com a câmera que dava essa sensação. Essa técnica na época foi revolucionária. Ela custou cerca de... deixa eu colar. Ela custou cerca de $19.000 pra fazer. Quem assiste hoje o filme não dá muita importância, mas pra época era algo totalmente inovador. Bom, assistam esse filme. Eu acho que dos 3 é o meu favorito, por causa dos plot twists e porque é sensacional. Assistam. Chegamos ao terceiro filme da lista, Janela Indiscreta. Essencial para os amantes de cinema, pois ele é uma metáfora do que acontece um pouco na sala de cinema.
Janela Discreta eu acho que é um dos filmes mais essenciais se você é um amante do cinema, pois ele é uma metáfora pro que acontece entre o espectador e a tela do cinema. A história mostra o fotógrafo que tem que ficar parado em casa descansando após quebrando a sua perna fazendo uma fotografia. Então ele não tem muito o que fazer, não tem TV, não tem livro, não tem nada pra fazer mesmo, e ele fica cuidando da vida dos vizinhos. Ou seja, ele tem a janela dele e depois várias janelinhas que ele fica vendo o que está acontecendo. Tem a janelinha de uma bailarina, ele fica vendo a bailarina, tem a janelinha de um pianista solitário, tem a janelinha de uma senhora que não consegue um amor na vida, tem a janelinha de um casal que vive brigando, tem a janelinha de um casal que acabou de se casar, enfim, tem várias janelinhas, como se fossem vários filmes. E ele fica lá assistindo todas as janelinhas enquanto fica lá com sua perna quebrada. Detalhe, ele tem uma namorada linda, maravilhosa, que é interpretada pela Grace Kelly, e ainda assim ele consegue ficar entediado. No meio de todas essas olhadinhas, aparentemente a vizinhança está tranquila. Só que de repente ele dá uma cochilada, acorda, começa a ver algo meio estranho, só que ele cochila de novo. Parece a gente no cinema quando tá bem entediado com o filme. E de repente ele acorda e percebe que algo muito estranho aconteceu. Aparentemente houve um assassinato. Então ele vai fazer de tudo para conseguir convencer as pessoas que estão ao seu redor que houve um assassinato e tentar ajudar ele, porque ele não pode fazer nada, ele tá preso dentro daquela sala, ele tá lá com a perna quebrada. Parece a gente no cinema gritando, não entra aí, vai aparecer um monstro, ou amiga, esse cara não presta, ele tá te traindo, ou qualquer outra coisa. É praticamente isso que acontece nos filmes. A gente tá lá assistindo, só que a gente não pode fazer nada, a gente tá vendo tudo, mas a gente tá incapaz de fazer nada. Essa metáfora que Hitchcock fez com Janela Discreta, que é um filme maravilhoso e eu recomendo a todos assistirem. Bom, esses 3 filmes que eu indiquei podem ser vistos no Netflix, mas vocês podem ver outros filmes do Hitchcock. Eu indico também Os Pássaros, Intriga Internacional, Festim Diabólico, tem vários filmes do Hitchcock que eu acho que vocês têm que ver. Aliás, se você for um fã de suspense. Já viu algum filme desses que eu falei? Viu um outro filme que achou legal? Comenta aqui embaixo e não esquece de assinar o canal. Beijo!